De 4 em 4 anos, os olhos de todas as nações se voltam para um dos maiores espetáculos esportivos do planeta. No Brasil, até quem não gosta de assistir futebol vira torcedor, cada um de sua maneira, mas sempre de verde e amarelo para empurrar a seleção. Mas o que esperar do Brasil nesta competição? E o brasileiro, será que ele está empolgado mesmo depois dos 7-1? O que dizem os especialistas e a movimentação do comércio? O Câmara Aberta desta semana fala de Copa do Mundo. A seleção brasileira, pentacampeã mundial, é a única a disputar todas as edições de uma Copa do Mundo. Ninguém tem mais vitórias no Mundial do que o Brasil, que pode chegar ao seu 6º título este ano. Mas o torcedor brasileiro já começa com um pé atrás e não é para menos. Como esquecer aquele 7-1 catastrófico no Mineirão contra a Alemanha em 2014? Ficou um trauminha aquele 7-1, mas agora é a oportunidade do brasileiro e a seleção brasileira dar a volta por cima. Minha expectativa está mediana, depois daquele 7-1 ainda fica aquela frustração, né? O vexame da última Copa, os 7-1, mexeu com a confiança do torcedor? Mexeu com a confiança e mexeu com o brilho também, com um pouco do orgulho do brasileiro. O brasileiro era muito acostumado a ver todos os outros times adaptar o seu futebol ao futebol do Brasil. E ser derrotado da forma como foi derrotado, eu lembro com 5 gols no intervalo de 9 minutos a 30 minutos do primeiro tempo, foi uma coisa muito inexplicável e que abalou muito o brasileiro. Além disso, houve algumas decisões erradas da Confederação Brasileira de Futebol, por exemplo, de colocar o Dunga como sucessor daquele time. Dunga era um técnico com pouca aceitação popular, que cometeu uma série de erros na preparação da Copa e isso abalou ainda mais a moral do brasileiro, a confiança do brasileiro. Confiança essa que começou a ser resgatada quando o Tite entrou na seleção. Na Copa América de 2016, que era a Copa América de Centenário, o Brasil foi eliminado de forma vergonhosa, precocemente, ainda com o Dunga. E eu acho que ali a confiança do brasileiro chegou no menor nível possível, até porque o Brasil estava fora da zona de classificação para a Copa. Corria o risco de não ir para a Copa naquele momento. A gente está falando de 2 anos atrás. Na esperança de que os resultados em 2018 sejam diferentes daqueles que foram vistos há 4 anos, os torcedores acreditam na boa fase da seleção canarinho. Estamos na torcida, né? Espero que ganhe, que chegue o Hexa. Nós somos brasileiros e devemos torcer pela nossa seleção. Então o senhor vai torcer? Com certeza. A gente está na torcida, né? Esperar que o Hexa venha dessa vez. A expectativa é 1000 já. Você acha que o brasileiro está animado para essa Copa? Com certeza. Dessa vez a gente leva. Espero que ganhe. Espero que ganhe dessa vez. No comando de Tite, o time é outro. Em 22 jogos antes da Copa, o treinador do Brasil ganhou 18, empatou 3 e perdeu só uma partida. O que foi que mudou com a chegada do Tite? Ele tem a seleção nas mãos? Tite teve uma vantagem de receber uma seleção desacreditada, como a gente já falou, numa situação crítica, e ele teve total liberdade de trabalhar como ele queria. Então, alguns dos méritos do Tite foi concentrar mais alguns jogadores, ao contrário de antecessores, ele não convocou tantos nomes como vinha acontecendo, então ele foi criando pouco a pouco uma seleção com a cara de seleção, ele pesquisou muito clubes no mundo inteiro, deu uma cara, um estilo de jogar brasileiro, o famoso estilo brasileiro de jogar futebol, foi resgatado com o Tite e ele teve o mérito de nos amistosos, ele pedir sempre adversários muito bons. Vale registrar que se o Brasil estava na 6ª colocação, fora da zona de classificação, ameaçado de não ir à Copa, o Brasil bateu o recorde de precocidade na classificação. Ele se classificou para a Copa numa antecedência tal que nunca antes tinha acontecido. Isso foi mérito total de Tite, que se manteve invicto durante muitos meses à frente da seleção. Outro nome incontestável do Brasil na Copa é ele. Neymar, né? A gente tá na esperança mais com ele, né? O Neymar tá aí na luta, né? Para ser um dos melhores aí, se destacar e mostrar que o Brasil tá reforçado aí com ele, né?
Não, o jogador da seleção acho que é unânime, né? O Neymar é o jogador da seleção, mas a seleção acredito que esse ano aqui está bem estruturada. Vai ser Neymar, com certeza o melhor da Copa. O craque do PSG é o principal jogador da seleção na Rússia e tem uma nova chance de levar o Brasil ao Hexa. Mesmo voltando de uma cirurgia no pé que afastou o Neymar por 2 meses dos gramados, ele é, sem sombra de dúvidas, uma das grandes estrelas da Copa, ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo. Qual é a importância de Neymar na seleção? Assim, como é que ele pode ajudar o Brasil com a sua técnica e eficiência? De fato, é o melhor jogador brasileiro da atualidade. Muitas pessoas amam, muitas pessoas dobram um pouco o nariz porque acham ele muito vaidoso, se preocupa com questões que não diz tanto com as 4 linhas, muito publicitário, digamos assim. Isso é algumas críticas que a gente ouve, mas nós temos que ser honestos. É o melhor jogador, é daqueles poucos jogadores que existem no mundo que são capazes de decidir uma partida. Isso é inegável, e ele pode ter uma função muito importante numa eventual conquista de título da seleção brasileira. Ao mesmo tempo, já há algum tempo, o Tite tenta criar um estilo de jogo que seja capaz de vencer mesmo sem Neymar. A gente está lembrado que na Copa de 2014, o Neymar ele teve uma fissura na coluna, saiu da Copa, e foi justo depois dessa contusão que o Brasil levou de 7-1. E depois levou de 3-0 da Holanda. O 7-1 é tão traumático que a gente esquece do 3-0 da Holanda. Antes de 2014, a maior goleada que o Brasil tinha levado, que eu nem considero goleada, mas enfim, a pior derrota, tinha sido um 3-0 para a França em 98. E em 2014 a gente levou de 7-1 e levou de 3-0 também. Foram 10 gols sofridos em apenas 2 partidas. Foi uma tragédia. E isso aconteceu depois do Neymar sair da Copa. Então, um dos méritos de Tite também é tentar criar uma forma de jogar futebol que seja possível ganhar sem a presença de Neymar. Não estou dizendo que ele não é importante, ele é importante, obviamente, mas é importante o Brasil também ter condições de ser competitivo numa eventual contusão do jogador. Mas nem só de Neymar vive o Brasil. Felipe Coutinho, do Barcelona, Gabriel Jesus, do Manchester City e Marcelo, do Real Madrid, também demonstram dentro de campo porque o Brasil é um dos favoritos ao título. Eu não vou dizer que é a melhor seleção do mundo, a melhor seleção da Copa, mas eu digo com segurança que está entre as 3 melhores. As favoritas, né? Eu acho que Brasil e Alemanha, é meio óbvio, são as 2 grandes seleções. A França está um pouco atrás, mas também vem muito forte. A Espanha é um time muito forte, mas demitiu o técnico há 2 dias do início da Copa. Não sabe como isso vai repercutir na seleção. E mais atrás tem outras seleções muito fortes, mas que não tem tanta tradição. Eu citaria Bélgica e Portugal. A Copa do Mundo é tão importante para os torcedores que a cada edição cerca de 3 bilhões de espectadores assistem aos jogos. Durante as partidas, muita gente se junta para ver o Brasil jogar em bares, restaurantes e até nas ruas. Além disso, o Mundial motiva o nacionalismo e estimula as vendas no comércio. É sobre tudo isso que a gente fala no próximo bloco. Não sai daí. A gente vive na cidade que se movimenta, todos os dias, com a pegada certa, no ritmo que faz diferente e chega na vida da gente, na UPA dos bancários, Casa Mãe Bebê, no coração do bairro e no Parque da Bica. Prefeitura de João Pessoa, resultados que fazem todos os dias uma capital humana. Com o sucesso mundial dos jogadores brasileiros e o prestígio reconhecido em todos os países com as vitórias em Copas do Mundo, o Brasil passou a ser visto como o país do futebol. O intenso fanatismo por esse esporte tem o poder de atrair multidões. E o que se vê nas ruas é um povo se encontrando e se reunindo em torno de sua identidade nacional. Para mim é muito claro que o futebol mexe com a própria definição de identidades. Eu gosto
Eu gosto de pensar a identidade como algo auto-atributivo e posto nas fronteiras. Isso é um conceito de um antropólogo norueguês, Fredrik Barth, não é meu, não. Mas para resumir, você é o que você se diz ser, o que você se atribui, e você é o que é porque você não é o outro. Então, no momento que você tem distinções, você tem a sua... No momento que você reconhece o outro, você reconhece a si mesmo. Então, numa Copa do Mundo, as disputas entre povos, entre países, entre crenças muitas vezes, entre formas de viver, entre orgulhos, está muito evidenciado. Então, por exemplo, citar o exemplo que o brasileiro gosta de citar, o Brasil e a Argentina. No momento que você identifica o argentino como povo, como nação, você reconhece a si mesmo também como povo, como nação, porque aquela coisa, no momento que você não é argentino, você é algo que não é argentino, no caso é brasileiro. Se a gente tem 32 seleções, o brasileiro vê 31 identidades, não se reconhece nenhuma delas e a partir daí a sua própria identidade ela é fortalecida. A Copa do Mundo torna explícito o amor dos brasileiros pelo futebol e pela seleção. Tem gente que ri, que vibra, que chora. A confraternização está por toda parte. Em diversos bairros, essa paixão ela é demonstrada na união dos moradores que se juntam para torcer pelo Brasil. De um lado, o Alisson Costa e Jacinto Fernandes. Do outro, Douglas Cabral e Rafael Fernandes. E no comando deles, seu Antônio, o técnico dessa seleção de craques da Rua Maceió. Calma, 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 não é nada disso. O que vocês estão vendo aí não é nenhum time, nem seleção de futebol. São os protagonistas responsáveis pela decoração da Rua Maceió. É isso mesmo. Com muita união, eles conseguiram deixar o lugar todo enfeitado em clima de Copa do Mundo. E o responsável por essa seleção de craques aqui da Rua Maceió é o seu Antônio, que na verdade é o técnico, né, seu Antônio? Às 5 Copas, o senhor consegue reunir o pessoal para enfeitar a rua toda. Por que isso? Porque é tradição, a gente gosta de futebol, somos brasileiros e gostamos da seleção e confiamos que vamos ser campeão novamente. E para torcer tem que se enfeitar mesmo. Tem que enfeitar a rua e para ficar assim como tá, bonitinha, né? Legal, totalmente legal, né? E os moradores entram na onda do senhor? Todo mundo. Como é que é? Me diz, como é que foi no começo? Cada um contribui com um dinheirinho, como é que faz? Todo mundo contribuiu, ajudamos, pintamos, enfeitamos a rua, todo mundo. Não eu só, todo mundo. E toda Copa é assim? Toda Copa. E vai continuar sendo. Legal. Tá aqui os meninos, olha só, você é o Alisson. Você fez o quê tanto? Ajudou em quê? Na contribuição da quantia e na organização também. Legal. Você saiu pedindo também aos moradores para que cada um ajudasse? Não, isso não, porque eu estava trabalhando, mas o senhor Antônio ficou responsável aí, com outras pessoas também, e a gente desenrolou isso aí. Numa escalação, em que posição você se colocaria, então, nessa condição? Eu acho que meio campo mesmo. Por quê? Por não ter contribuído tanto, né, como o seu Antônio. Muito bom. Vamos falar com você, como é teu nome? O Rafael. E você fez o quê? Eu contribuí e ajudei também, né, cortar as bandeirinhas e pregar nas casas. Isso só acontece há 4 anos, então não custa nada, né? Tentar e todo mundo se reuniu e ficou bem legal. Exercitar o patriotismo também. Ficou bem cansativo o dia todinho, viu? Qual seria a tua posição, então, nessa seleção? Eu fico também na lateral esquerda, porque fiquei nem muito para o meio de campo e atacante, né? Fiquei mais ali ajudando. Mas tem o que pintou a bandeira. Qual seria, então, a tua posição em campo? A minha joga mais de zagueiro para ajudar mais a galera, né? Só para pintar, ajudar, mas não importa não. É só a gente ajudar mesmo e tá de boa. Usou a habilidade que tem, né? Verdade, né? Mas isso a gente e todo mundo tem que fazer mesmo, né? Tem que brincar um pouquinho. Quer dizer, em 4 anos não custa nada, né? Pra gente fazer. Ajudar não faz mal a ninguém. E outra, você acha que quando a rua tá enfeitada assim, se pintando todo mundo reunido, parece mais uma família, na verdade, né? Você acha que de certa forma vocês conseguem mandar energias mais positivas lá pro Brasil? Tomara que sim, né? Tomara que a gente seja campeão esse ano, né? Graças a Deus, se Deus quiser, a gente vai ser aí campeão, né? Tirar aquela 7-1, né? Pra tirar pra gente ficar mais alegre aí e trazer esse caneco pra casa.
E a Rua Maceió tá pronta, do jeitinho que os moradores queriam. A festa por aqui promete ser boa durante os jogos da seleção. Festa que só acontece a cada 4 anos, sempre com a presença dela, a bandeira do Brasil, pintada pelos próprios moradores. E claro, as cores verde e amarela nos canteiros das calçadas e nas bandeiras. Aqui, elas são prioridade. A Copa do Mundo não agita só os bairros ou os estádios, mas também o comércio. As vendas de camisas e acessórios nas cores verde e amarela estão a todo vapor. Pra torcer bem pelo nosso Brasil, não é isso? O Brasil vai ser campeão nesta seleção. Se depender dessa loja aqui, que fica no bairro do Varadouro, em João Pessoa, adereços não vão faltar para quem pretende curtir essa Copa no estilo, viu? Tem de tudo por aqui. Desde chapéus, camisas da seleção, balões de São João em cores verde e amarelo, as bandeirolas também. Agora, claro, uma pergunta a gente tem que fazer. Será que o brasileiro está disposto a gastar um pouquinho mais que seja para se enfeitar todo, reunir os amigos, enfeitar a casa e mandar energias positivas para o Brasil? A gente vai saber agora como é que estão as vendas no comércio aqui da capital. Vamos lá? O brasileiro é aquela esperança, né, que nunca se acaba. Mesmo nesse tempo difícil, mas a gente sempre tem fé que amanhã vai ser melhor. E aqui tem muitas opções no comércio esse ano? Muitas opções. Eu sou do interior, sou de Mataraca e eu vim hoje aqui só procurar esses adereços para levar lá para a minha cidade, para enfeitar um pouco a minha rua. O que você está achando dos preços então também? Os preços eu tô achando que tá dando para comprar, né? A gente ia dividir em mais gente, então aí fica mais tranquilo. Cabe no bolso, né? Dá para comprar direitinho, sem passar sufoco, sem gastar muito, né? Sim, principalmente porque como a gente está dividindo, fica mais fácil. Mas com certeza dá. Vi que o senhor já escolheu a bandeira do Brasil. Agora me diz uma coisa, como é que estão os preços aqui? Bem, tá razoável, sabe? Eu já andei por aí, é diferença de real, de uns 50 centavos. E os preços variam muito, vão de acordo com o gosto e o bolso de cada torcedor. As bandeiras, por exemplo, podem ser encontradas a R$ 1,50 ou até R$ 2,99. Os chapéus têm de todo tipo e eles podem custar de R$ 6,50 até R$ 12,00. E para quem quiser gastar um pouquinho mais, tem as vuvuzelas de até R$ 29,00 e as mais em conta custam R$ 5,00. O gerente da loja aposta nas boas vendas para este ano, mas conhece o velho costume do brasileiro em deixar tudo para a última hora. Além do que, segundo ele, as vendas só devem aumentar mesmo quando o Brasil começar a ganhar os primeiros jogos. As vendas dos adereços para a Copa, quando inicia a Copa, assim, o Brasil começa a ganhar, porque com certeza vai ganhar, né? Aí começa a vender mais. Está saindo normalmente, o pessoal é brasileiro devido às crises por aí, mas mesmo assim está vendendo bastante. É isso, Câmara Aberta fica por aqui. Uma boa sorte para a nossa seleção e rumo ao Hexa. Até a próxima!